Olá, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia para mais uma aula de Geografia. Na nossa última aula, nós fizemos uma revisão do conteúdo que nós vimos no nosso primeiro capítulo, que vai ser o conteúdo que vai constar na nossa avaliação. Mas agora nessa segunda aula nós vamos dar continuidade ao nosso material e vamos partir para o capítulo 2 da nossa apostila, tá certo? Então vocês vão abrir o material de vocês agora, tá certo? Vocês vão abrir na página 20. A aula de hoje, ela vai ser destinada da página 20 até a página 25, tá certo? Então vamos abrindo aí o material de vocês, onde nós vamos falar sobre aspectos naturais, geologia, relevo e hidrografia do Brasil, tá certo? Lembrem-se que todo o material do sétimo ano, desde o primeiro bimestre até o último, ele é destinado somente a temas voltados para o nosso país. Então nós vamos falar de aspectos naturais brasileiros, tá certo? E já no primeiro tópico do nosso conteúdo, nós vamos falar sobre a estrutura geológica do Brasil, ou seja, nós vamos falar sobre a estrutura rochosa, como é formada a estrutura rochosa do nosso país, tá certo? A estrutura geológica de uma determinada região, ela vai ser verificada pela disposição das rochas, pela estrutura das rochas, a formação rochosa que se dá no subsolo de um determinado território, tá certo? E a partir desse estudo, nós vamos identificar quais são os principais recursos minerais encontrados neste lugar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é onde o Brasil está localizado, falando geologicamente, tá bom? Então, o Brasil, ele está localizado na placa tectônica chamada placa sul-americana, ok? Na página 21 vocês têm um mapa, ok? E este mapa, ele vem trazer a localização do Brasil em relação às placas tectônicas. Essas linhas em vermelho é mostrando os limites das placas. Então, vocês percebam que o Brasil está no centro da placa chamada de sul-americano. Isso aí é uma imagem de satélite. Em relação à formação do território, à estrutura do território, o território brasileiro ele não é considerado um território com grandes altitudes. Aí nós temos uma comparação. Fala sobre as regiões mais altas do mundo, que é onde está localizado o Monte Everest, por exemplo, que tem cerca de mais de 8.000 metros de altitude, e compara com o território brasileiro. Na verdade, o território brasileiro ele não tem grandes altitudes. Cerca de 7%, apenas 7% do território brasileiro tem altitudes acima dos 900 metros de altitude. Então, o território brasileiro ele não é considerado alto, ele não tem grandes altitudes. O pico mais alto do Brasil é o chamado Pico da Neblina. O Pico da Neblina está localizado na Serra do Imeri, na fronteira com a Venezuela, e ele tem 2.995 metros de altitude. Então, comparando com o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, não é uma grande altitude, tá certo? Já que nós não temos um território com grandes altitudes, nós podemos dizer que a estrutura rochosa do território brasileiro, a estrutura geológica, é uma estrutura antiga. Essas altitudes elas não são muito grandes porque o Brasil passou por um processo de erosão durante muito tempo. O território brasileiro, há milhares de anos, não acontecem processos de formação de montanhas. Justamente pelo fato de ele estar localizado em uma área longe dos limites das placas, em uma área em que não acontecem grandes incidências de terremotos e de atividades vulcânicas. Então, há milhares de anos que não se formam montanhas no Brasil. E aquelas que foram formadas passaram por um processo de erosão constante. Então, por isso que as altitudes são baixas. A estrutura do território brasileiro é uma estrutura antiga. E o Brasil é considerado um território com grande estabilidade geológica. O que isso significa? Um território chamado de estável geologicamente é aquele que não passa por grandes catástrofes naturais como terremotos ou vulcões em atividade, justamente pelo fato de estarmos no centro da placa tectônica.
Professora, então significa que no Brasil não ocorrem terremotos? Mas eu já vi matérias dizendo que no Brasil já ocorreram terremotos. Sim, podem ocorrer. É lógico que a probabilidade é muito menor comparado a um lugar que está mais próximo dos limites das placas, mas podem acontecer sim terremotos no Brasil em virtude de dois fatores. Primeiro, esses terremotos eles podem ser recorrentes de países vizinhos que estão sofrendo esse terremoto e podem afetar o nosso território, e também pode ser por algumas falhas geológicas, tá certo? Algumas falhas que estão presentes na nossa estrutura geológica que podem causar os abalos sísmicos, tá? Então são por esses dois motivos. Como nós já sabemos, o Brasil ele é um país muito extenso, tá? Mas mesmo sendo um país muito extenso, a estrutura geológica do nosso país é uma estrutura muito simples. Na página 22, nós temos um mapa sobre a estrutura geológica brasileira. Vocês percebam que são 3 estruturas apenas que formam todo o território brasileiro, que são os crátons, aqui ó, os crátons, nós temos dobramentos antigos e nós temos bacias sedimentares, ok? Aí na página 23 fala um pouquinho sobre cada um desses três formações geológicas do Brasil, tá certo? Só lembrando que esses processos internos, como os abalos sísmicos, os terremotos e a incidência de vulcões em atividade, eles não afetam muito o Brasil, mas em compensação o nosso território é muito afetado por agentes externos, os processos erosivos através da água, do vento, das altas temperaturas, enfim. Não sofremos por agentes internos, mas sofremos por agentes externos. Voltando aí para as estruturas geológicas, as 3, os chamados crátons, os dobramentos antigos e as bacias sedimentares. Os crátons, vocês também vão encontrar em alguns lugares eles sendo chamados de escudo, tá? Quando vocês encontrarem o termo cráton, escudo, a palavra cristalino significa estar se referindo a um local de formação geológica bastante antigo, tá certo? Então, geralmente os crátons eles podem ser formados tanto por rochas metamórficas, que são rochas que sofrem algum tipo de metamorfose, algum tipo de transformação, nós já estudamos isso ano passado, e também podem ser formados por rochas magmáticas, que são aquelas formadas pela solidificação do magma, tá? E algumas rochas presentes nessas áreas de crátons do Brasil, elas se formaram há cerca de 3 bilhões de anos atrás, então realmente é uma formação bastante antiga e elas passaram por um processo de erosão muito forte, como a gente já havia dito, tá certo? Então esses locais onde existem essas rochas chamadas de crátons são áreas chamadas de embasamentos cristalinos. Olha o nome cristalino que eu havia dito. O nome cristalino está se referindo a uma área de formação bastante antiga. A próxima estrutura geológica são os chamados dobramentos antigos. O próprio nome já está nos dizendo algo. Também é uma região de formação bastante antiga. O termo dobramento está se referindo ao quê? A superfície se dobrou, veio para cima e formou uma estrutura. No Brasil, vão formar as estruturas que nós chamamos de serras e de chapadas, tá certo? Também são estruturas mais ou menos da mesma época dos crátons, tá bom? E as bacias sedimentares são áreas mais baixas, mais rebaixadas, e que elas foram recebendo um acúmulo de sedimentos durante muito tempo. Restos de plantas, restos de animais mortos, restos de outras rochas e assim sucessivamente. E foram acumulando ali naquele local diversos tipos de sedimentos, por isso que são chamados de bacias sedimentares. Algumas são bem antigas também, tem cerca de 600 milhões de anos, já outras um pouco mais recentes, tem cerca de 1 milhão de anos, tá bom? Então essas são as 3 estruturas geológicas que formam o território brasileiro e aqui a gente consegue ver a distribuição, tá? Só abrindo um parênteses, vamos para o Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, quais são uma das estruturas que está presente no nosso estado? Seriam, se vocês observarem aí no mapa, seriam os dobramentos antigos, cobre todo o estado do Rio Grande do Norte, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura geológica e os recursos minerais. O que é um recurso mineral? Tá? Aqui, nós vamos falar dos recursos minerais brasileiros. Primeiro a gente
recurso mineral? Recurso mineral, chamamos de recurso mineral aquilo que pode ser extraído da crosta terrestre e cujo principal componente é um mineral ou um conjunto de minerais que vão ser explorados economicamente. Tá? Então, o recurso mineral pode ser o ouro, a prata, o ferro, enfim, tá certo? Os minerais, eles são elementos essenciais das rochas, eles estão presentes nas rochas e é a presença de diferentes tipos desses minerais que formam e caracterizam aquelas rochas que nós conhecemos. A disponibilidade desses recursos está ligada à característica geológica de cada espaço. Então, tem espaços onde tem grande quantidade de ferro, por exemplo. Tem locais onde tem grande quantidade de prata. Tem locais onde tem grande quantidade de ouro, tá? Então, a quantidade de minério naquele determinado local vai caracterizar aquela área, tá? Tem alguns minérios que têm grande valor econômico e eles são extraídos e servem para a produção de diversos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Então, o nome do lugar onde se extrai uma grande quantidade, onde está presente uma grande quantidade de minério, é chamado de jazida mineral. Aqui na página 23 nós temos um mapa mostrando quais são as principais jazidas minerais existentes no Brasil. São muitos. Dos metálicos, por exemplo, nós temos jazidas de cobre, de estanho, de ferro, manganês, ouro, nióbio, bauxita, níquel. Dos não metálicos, nós temos diamante e calcário. Dos energéticos, nós temos carvão, o xisto, o petróleo. Então, são muitos. O nosso país ele é muito rico no que diz respeito a jazidas minerais, tá certo? Nós temos os minerais que vão se destacar mais, como por exemplo o ferro. No Brasil tem grandes jazidas de ferro. Cerca de 8% das jazidas de ferro do mundo inteiro estão presentes em solo brasileiro, tá certo? São justamente o que nós vamos destacar agora, tá? Nós vamos falar primeiramente do minério de ferro. Onde é que esse minério de ferro ele é encontrado, tá? No que diz respeito à estrutura geológica do Brasil. O minério de ferro ele pode ser encontrado em áreas de cráteres e em áreas de dobramentos antigos, porque o minério de ferro ele leva muito tempo para ser formado, milhões de anos para ser formado. E como essas áreas aqui elas são as mais antigas, então é onde pode ser encontrado o minério de ferro e também outros minérios, tá certo? Geralmente, onde são encontrados o minério de ferro, as rochas ali presentes são as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, ok? O minério de ferro ele é muito utilizado na indústria brasileira e na indústria mundial, certo? Muito do que nós utilizamos hoje provém do minério de ferro. Muitas peças, por exemplo, que as indústrias de base fazem para utilizar em um automóvel, em uma máquina e em outras indústrias, né, provém do ferro. Okay? A construção civil, por exemplo, que é a construção de prédios, de casas, se utiliza bastante também o ferro. Então é um mineral extremamente importante, beleza? O nome das indústrias de base que mexem com ferro são as chamadas siderúrgicas, metalúrgicas, são elas que mexem com determinados tipos de metais, o aço, o ferro, enfim, ok? E também, para destacar, vai ser destacado no nosso material, os combustíveis fósseis. Já os combustíveis fósseis, diferente do ferro, que é encontrado nos cráteres e nos dobramentos antigos, os combustíveis fósseis eles vão ser encontrados nas bacias sedimentares. Por quê? Porque nas bacias sedimentares não são encontrados só rochas. Ali também vão se acumular restos de plantas e restos de animais. E os combustíveis fósseis, para serem formados, precisam justamente de que esses restos eles entrem naquele processo de decomposição. Um combustível fóssil é formado pela decomposição da matéria orgânica, restos de plantas e restos de animais. Por isso que são encontrados ali aqui nessa composição, aqui, nessa estrutura, que é a bacia sedimentar, ok? Vamos citar alguns exemplos. No Brasil, por exemplo, nós vamos citar jazidas de carvão. Né? As jazidas de carvão encontradas no Brasil estão principalmente na região sul, nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, tá certo? O carvão ele é muito usado, principalmente
para a produção de energia em usinas termoelétricas e também para a fabricação de alguns metais em algumas siderúrgicas, tá certo? Outro que também o Brasil é muito rico, né, que também nós podemos citar, é o petróleo, o chamado ouro negro. O petróleo ele é muito utilizado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Hoje é o recurso mineral mais utilizado no mundo inteiro, tá certo? Assim como também o gás natural. O gás natural ele é encontrado nas mesmas áreas em que o petróleo ele é encontrado, tá certo? No Brasil, o petróleo ele é tanto extraído por terra como ele é extraído também por mar. A maior quantidade via mar, tá certo? O maior extrator de petróleo no Brasil é o Rio de Janeiro, de forma geral. O maior extrator de petróleo no Brasil por terra, apenas por terra, é a cidade de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, tá certo? A empresa responsável pela extração, refino e administração desse recurso mineral é a Petrobras, que foi criada no ano de 1953, e é ela quem tem essa responsabilidade de extrair, né, e administrar esse recurso natural, ok? Grandes reservas de petróleo foram encontradas no Brasil a partir do ano de 2007, que é a chamada camada do pré-sal. O pré-sal nada mais é do que uma camada de petróleo, tá certo? Só que ela é chamada de pré-sal porque ela foi encontrada abaixo da camada de sal que existe no oceano. Ok? Então ela é uma camada bem mais profunda de petróleo, por isso que ela é chamada de pré-sal, né? Essas grandes reservas que foram encontradas, elas fizeram uma diferença muito grande na economia brasileira, porque foram mais reservas de petróleo, então significa mais lucro, né, para o Brasil, ok? Aqui na página 25 vocês têm um esquemazinho, um desenho mostrando onde são encontrados, né, cada recurso. Tá? Nós temos lá a camada em área profunda, que fica entre 7.000 e 8.000 metros abaixo do leito do oceano, depois de uma camada de sal. Aí tem o leito oceânico, aí tem a camada pós-sal, aí tem sal e a camada pré-sal, é petróleo e gás. Então percebam que é uma camada muito profunda que foi encontrada, né? E ali foi encontrado grandes reservas de petróleo, tá certo? É uma importante fonte de combustível, o petróleo, hoje utilizado para a fabricação de gasolina, de diesel, e a gente sabe que os nossos automóveis só se movimentam se for a partir desses tipos de combustível, embora seja um combustível que prejudica muito o meio ambiente. Ele emite muitos gases poluentes para o meio ambiente, né? Então, por isso que muitos países eles buscam outras fontes alternativas de energia, né? Energias renováveis como a energia eólica e a energia solar são alguns exemplos dessas energias renováveis, ok? Nossa aula de hoje era isso que eu tinha para vocês, tá? Na nossa aula de hoje, uma introdução sobre as questões geológicas, né? A estrutura geológica do nosso país, tá bom? Tem algumas atividades que vocês vão precisar fazer em relação ao que nós discutimos aqui nesta aula, então fiquem atentos agora. Vocês vão fazer a atividade da página 25 da apostila, belezinha? E vocês vão procurar na internet, tem esse texto na internet, vocês vão procurar e vocês vão encontrar, tá certo? De certeza. O nome do texto é Terremotos. Vocês podem colocar lá no Google desse jeito, Terremotos, e o nome do autor do texto, que é Pércio de Moraes Branco. A primeira página que vai aparecer é a página do CPRM, que é o Centro de Pesquisa de Recursos Minerais. Então, essa primeira página que aparecer da CPRM é um site seguro. Vocês vão abrir, vocês vão ler o texto e vocês vão fazer um resumo, colocando as partes principais. Ele é um pouquinho extenso o texto, então podem tirar somente aquilo que for o mais importante do texto, daquilo que vocês compreenderam, tá bom? Ele é um texto bem bacana, ele vem falando dos terremotos no Brasil, da escala que se mede os terremotos, enfim, tá certo? Então é um texto bem interessante para vocês conhecerem um pouquinho mais desse fenômeno natural, tá bom? Então vocês vão ler o texto, vocês vão fazer um resumo desse texto digitado e vocês vão enviar esse resumo para o meu e-mail, tá bom? Da mesma forma como vocês fazem os trabalhos para me entregar impresso,
Só que vocês não vão imprimir, vocês vão apenas digitar, bem bonitinho, organizadinho, colocar o nome de vocês, podem fazer uma capa também bem organizadinho, da mesma forma que faz para imprimir, só que vocês vão mandar para o meu e-mail, beleza? O e-mail da professora Ana Paula é este aqui, Ana Paula, com 2 L's, a sigla da UERN, @hotmail.com, tá certo? Prazo para a entrega da atividade, vocês têm 8 dias para me entregar a atividade, beleza? Então vocês têm até quinta-feira da semana que vem para me entregar esta atividade. Acredito que quinta-feira da semana que vem, se eu não me engano, é dia 9. Eu acho que é isso, tá certo? Então vocês têm até o dia, a quinta-feira da semana que vem para me entregar esta e esse aqui. Como é que vocês me entregam essa aqui? Vocês vão fotografar depois que vocês tiverem respondido e mandem para o meu privado, para eu registrar o visto de vocês. Compreendido? Ok, então, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem voltar aqui na aula. Pesquisem em outros lugares, em outras fontes de pesquisa. Tiver alguma dúvida também, podem me consultar pelo WhatsApp, que estarei à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, bons estudos, respondam as tarefas e beijinho, até mais!